Pois bem, meu caro, obrigado. Foi em Alcácer do Sal. O certo também é que a Força Aérea e a Navegação Aérea de Portugal confirmam que os radares em território português registaram um objeto voador não identificado. Já os especialistas em assuntos espaciais estão inclinados para a hipótese do fenómeno estar relacionado com o lixo espacial e que se trate de restos de um satélite. Há mesmo um astrónomo citado pela agência Lusa que diz que as luzes brancas observadas são o reflexo de um satélite e que o fenómeno voltará a ser visto esta noite. Mas certezas por enquanto não há. Um fenómeno meteorológico não foi de certeza. Garantia foi dada pelo Instituto de Meteorologia. Foi reportado um objeto não identificado com uma atitude ascendente. O que isso significa? Bom, era qualquer coisa que vai a subir, não sabe o que era. Depois, na nossa torre do Porto, também reportaram que viram realmente em determinada zona essa mesma configuração. Por seu lado, a Força Aérea Portuguesa garantiu que tal objeto continha metal porque permitiu que fosse feita a leitura através de radar e uma velocidade semelhante à aeronave. Mas um avião também não era. Rondavam os 200 ou os 300 nós. Se poderia aproximar de facto de uma aeronave ou de algo que pudesse ter a capacidade de voar. E em subida, portanto ele subiu dos 7.000 pés para os 40.000 pés. E no Observatório Astronómico de Lisboa também não se sabe ao certo o que caiu no planeta Terra e arrasou o Sol português na passada noite de terça-feira. Aqui, onde o céu está mais perto da Terra, quase todos os fenómenos espaciais são visíveis através de uma lente de telescópio, desde que estejam previstos, o que também não aconteceu. Se é um movimento ascendente, então inclinar-me-ei mais realmente para qualquer objeto que em órbita, portanto, do nosso planeta, tenha decaído e, portanto, dado essa impressão de um avião, como alguns diziam, desse objeto luminoso. Se realmente ele não teve um movimento ascendente, eu inclinava mais para um meteoro. Mas das duas, não há outra hipótese? Há sempre uma percentagem de motivos que a ciência, não explica 100%, não é? E até se encontrarem explicações para a luz que de norte a sul do país intrigou os portugueses, o fenómeno fica com o nome que melhor lhe assenta: um OVNI, objeto voador não identificado. E para a Companhia Espacial Portuguesa, a explicação para este fenómeno pode ser muito simples. As luzes que se viu ontem podem então ser apenas lixo espacial, ou seja, restos de satélites que reentraram na órbita da Terra e que depois se incendiaram. Mas estes cientistas são também os primeiros a admitir que, por vezes, nunca se chega a saber, com toda a certeza, o que de facto se passou. Ainda assim, deixam algumas dicas de como observar, com toda a precisão, este tipo de fenómenos. Há quem diga que, num universo infinito, é impossível que a Terra seja o único planeta habitado. Mas os cientistas admitem várias razões para explicar o que ontem se passou. Um objeto que estava em órbita e reentrou na atmosfera, ou então, de facto, um meteorito ou um objeto foi de origem natural ou de origem humana. Isso, certeza que... Mas houve qualquer coisa que acertou na nossa atmosfera ontem. Anualmente, por todo o mundo, há cerca de 200 fenómenos deste género. Muitos dos quais são simplesmente lixo espacial, ou seja, restos de satélite, civil ou militar. Para quem tem a sorte de assistir a um espetáculo destes, os cientistas deixam algumas dicas para uma observação mais cuidadosa. Convém ter alguns pontos de referência, como a torre de uma igreja ou um posto de eletricidade, pontos que vão ajudar a calcular a velocidade ou a altitude do objeto em questão. Tomar nota das horas também pode ser essencial. E um astrónomo português, José Matos, explicou já que as luzes brancas observadas são o reflexo de um satélite que poderá mesmo ser visto novamente hoje nos céus de Portugal. É mais uma teoria e essa nova passagem desse satélite poderá acontecer por volta das 9h30 da noite. O astrónomo explicou que o fenómeno é afinal um satélite Iridium, um género de satélites de comunicações que orbitam a cerca de 780 km de altura. Cada um deles tem 3 antenas. Os radares militares e da navegação aérea registaram a passagem do fenómeno, que ainda não tem explicação. E houve mesmo quem fotografasse e filmasse a luz. São imagens exclusivas da TVI. A imagem foi captada por uma máquina fotográfica. É visível uma bola branca, uma luz muito intensa que deixa para trás uma espécie de rasto. Nesta fotografia podemos perceber que o objeto não identificado tem um movimento ascendente. À medida que a distância encurtava, o clarão torna-se mais evidente. Foi visto um pouco por todo o país, mas estas imagens captadas dentro de um automóvel
por uma fotógrafa amadora, foram recolhidas no Algarve. A maioria delas testemunha apenas um pequeno ponto de luz, já que os testemunhos dizem que este fenómeno apareceu por breves minutos, pouco depois das 11 da noite. E estava prevista para esta hora mais minuto, menos minutos, a possibilidade de uma nova ocorrência deste estranho fenómeno em Alcácer do Sal. Boa noite, Amilcar Matos. Alguma coisa nos céus? Não, nos céus, quer dizer, à minha frente só mesmo mosquitos. No céu só mesmo esta lua magnífica, porque vai ser lua cheia, julgo, amanhã, depois da manhã, e de facto nada mais. Há alguma expectativa, obviamente, com essa notícia de que hoje, por volta das 9h30, mais coisa, menos coisa, poderia de facto aparecer alguma coisa, e depois destas pessoas terem sido ontem surpreendidas com tudo o que viram hoje, estão de certa forma com alguma surpresa e acima de tudo também com alguma expectativa. Espera ver aqui alguma coisa hoje, como viu ontem ou não? Eu não acredito. Não acredito porque penso que essa história de tal cientista português agora dizer que aquilo era um reflexo no satélite, acho um bocado impossível, porque o satélite não iria andar às cambalhotas, não é? Por isso acho um bocado impossível. O que a senhora viu ontem não tem nada a ver com queda, mas sim com alguma coisa que subiu, é isso? Exato, porque nós víamos, portanto, o fumo, aquilo parecia uma espécie de fumo e aquela luz bastante luminosa e depois começa a subir até que desaparece antes de subir completamente, faz aquela pirueta. Por isso é que eu acho bastante estranho a tal história do satélite. E a sua vizinha também assistiu a tudo, não é? Viu o espetáculo todo também. O que é que lhe parece agora, umas boas horas depois? Acho que aquilo veio de baixo, subiu e desapareceu, sem mais ninguém ver mais nada. E acho que aquilo que... Não sei, eu não acredito que... Acho que foi mais que um. Foi nesta zona que estamos a mostrar, não é? Por cima dos telhados. Sim, sim. E veio de baixo da terra mesmo, levantou aquele pó, aquela coisa que... Aquilo não acredito que tenha sido nada de lixos, nem de... Não acredito. Muito bem, muito obrigado. De facto, há estas dúvidas, obviamente, destas populações que ontem, de facto, assistiram a este enigma, a este objeto voador, que de facto é o voador e que também não conseguem identificar, por isso mesmo o denominam como OVNI. De facto, hoje a expectativa continua para ver até que ponto é que poderá esta noite também oferecer o que quer que seja em termos de nada habitual do que acontece nas outras noites. As pessoas estão, de facto, aqui à porta de casa, depois do jantar, à espera de alguma coisa, com alguns comentários mais ou menos irónicos. Mas para já nada de novo no horizonte, apenas muitos mosquitos junto à Câmara. Um fenómeno que continua sem explicação, uma luz intensa que espantou e surpreendeu muitos milhares de portugueses ontem à noite.